Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro nesse momento de grandes transições aqui no nosso país que às vezes não são percebidas pelos atores políticos, pelas pessoas que lidam com a política no cotidiano. Se você olhar qual é a nossa realidade no dia de hoje e comparar com alguns meses, alguns anos atrás, você vai ver que nós estamos lentamente migrando a atenção dos nossos debates, das nossas análises, das figuras que fizeram muito mal ao povo brasileiro e que agora estão com problemas junto à justiça e à polícia, para analisarmos agora situações concretas, a nossa realidade econômica, a nossa realidade social, a nossa realidade política, a nossa realidade institucional. Isso vai ser muito positivo, porque o Brasil ficou nessa ebulição nos últimos anos e agora muito mais pessoas estarão atentas às questões da nossa realidade. No entanto, existe ainda uma parcela muito grande da sociedade brasileira que continua a ser enganada, continua a ser engabelada, inclusive nutrindo falsas esperanças sobre o futuro do ex-presidente da República, o inelegível. Muitas pessoas continuam a fazer aglomeração ao redor do ex-presidente da República, fazer uma série de publicações nas redes, enfim, como se ele pudesse voltar na próxima eleição para disputar alguma coisa. Fato esse que não acontecerá, sobretudo porque existem outros processos em curso no Tribunal Superior Eleitoral e processos criminais que culminarão com condenações e, inclusive, fazendo com que ele vá para a cadeia. E dentro da cadeia não será possível ele fazer uma campanha para se eleger para alguma coisa, Então, eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas situações e como aconteceu uma catástrofe, uma situação que desgraçou algumas dessas figuras muito proeminentes do mundo do bolsonarismo e como é importante a gente desmascarar, mas alguns fatos estão sendo colocados no cotidiano. Bom, antes de entrarmos nessas questões dos nossos fatos concretos, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, aquele protocolo muito importante. Participe dos nossos chats aqui, se você puder, sempre que tiver espaço aqui na sua agenda, E se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, nessa transição de assuntos aqui no nosso país, a gente pega, por exemplo, como mostra disso, uma coluna hoje do Hélio Gaspari, que sai dos grandes jornais aqui no nosso país. O Hélio Gaspari é um analista muito perspicaz da realidade brasileira e tem muita informação acumulada, A vida dele inteira ele escreveu sobre isso, enfim. E o título da coluna dele hoje é Lula quer mudar o mundo. Bom, já é um assunto diferente de alguns meses atrás, onde você via ali o Bolsonaro fazendo alguma maluquice, alguma loucura, algum atentado contra a nossa saúde mental e física, Diz ele aqui, Lula viajou pelos 7 mares propondo uma nova governança mundial para o meio ambiente, a reforma do Conselho de Segurança da ONU e novas moedas para transações internacionais. Tudo muito bonito, mas quando ele voltar ao Planalto, terá um país onde coisas mais imediatas e graves estão queimando nas panelas. É verdade. Mas o Lula tinha consciência disso. Foi uma opção que se fez para tentar reatar o Brasil com o resto do planeta, Porque com o que nós tivemos aqui, nós tivemos o povo brasileiro, não foi só o governo, o povo brasileiro passou a ser tratado de uma maneira muito desprestigiosa, para dizer o mínimo, mundo afora, Porque quando você tem um presidente de uma nação que intitula o nosso país como, rotula o nosso país como pária internacional, realmente isso afeta as pessoas de carne e osso, Bom, ele salienta aqui que tem um problema envolvendo o Supremo Tribunal e o Congresso Nacional, é um problema que está acontecendo de fato e que o presidente vai ter que lidar com isso também. A base de apoio parlamentar do governo virou uma paçoca, com o Centrão pedindo a entrega da Caixa Econômica de porteira fechada, ou ainda o loteamento da Funasa. Ou seja, é outra questão que a engenharia política vai ter que resolver, porque nós estamos lidando, no caso aí, nessa questão específica, com vigaristas, com oportunistas, bandidos, lobistas, pessoas que estão fazendo política e tentando se agarrar ao governo para benefício próprio ou das suas corporações. Ninguém está preocupado com o Brasil, com governança, governabilidade, não. Esse pessoal, a gente já sabe qual é o perfil deles. E a terceira questão é a segurança pública,
que é uma situação que começa a ganhar mais destaque e os veículos de comunicação eles vão reverberando isso, que é uma forma de alertar ao governo de plantão, né? Olha, nós estamos pegando aqui um calcanhar de Aquiles. Eles poderiam pegar, por exemplo, a saúde, poderiam pegar a habitação, saneamento básico, mas o que mexe mais com as pessoas é a violência. Então eles vão jogando as pílulas. Existe violência, enfim, mas ela não surgiu agora, mas eles vão salientando. Os jornais vão ficando cada vez mais dramáticos, vão mostrando que o Brasil está ficando sem governabilidade. E isso o governo percebe. Epa, olha aí, os caras estão dando a senha. Se a gente não se comportar direitinho, eles vão desgastar a gente por esse lado, né? É apenas uma das ferramentas que a grande mídia, que o poder utiliza para chantagear governos. É como as coisas têm sempre funcionado no Brasil e no mundo, né? Bom, e a gente vai vendo que nesse mundo paralelo do bolsonarismo, eles continuam a reproduzir imagens, né, e posts da figura do ex-presidente da República. Nesse aqui, o Dudu Bananinha coloca: no Ceará, assim com Jair Bolsonaro. Agora me mostra onde estão os eleitores de Lula. Porque até onde se sabe, ele só passeia no exterior em lua de mel com dinheiro público. E aí eles publicam aqui algumas cenas que são, obviamente, organizadas pelos apoiadores do ex-presidente da República. Eles noticiam pelas redes, eles têm muitas redes, né? E as pessoas vão para encontrar o ex-presidente da República como alguém que está sendo chamado para ver um animal de um circo, um animal de zoológico. No Rio de Janeiro tinha o macaco Tião, né? O macaco Tião, que era objeto ali de expiação de muitas pessoas no zoológico, atirava dejetos nas pessoas. Tinha gente que gostava daquilo, achava legal, né? Enfim, né? Mas fazia parte ali de uma situação muito peculiar. Essas pessoas aqui parece que elas gostam de receber também dejetos, né? Porque elas vão ali, qual o benefício que elas estão recebendo no meio dessa história? Ficam ali, enfim, não tem como a gente fazer uma leitura diferente. E os blogueiros e espaços de youtubers na internet fazem a mesma coisa. Bolsonaro diz ao povo: voltaremos no futuro. Bom, vai voltar para o futuro para onde, cara pálida? Porque em Bangu ou na Papuda não vai dar para voltar para lugar nenhum, né? Como eu disse para vocês, existem outras condenações em curso. Essa gente continua fazendo pregação nas franjas, né, de alguns debates que mexem com o imaginário das pessoas, a emoção das pessoas. A gente vai vendo os oportunistas, como esse senhor Nicolas Ferreira, fazendo publicações sobre casamento gay, uma análise séria do tema. O que sobrou para eles foi ficar fazendo embate no campo moral, né, com o falso moralista, porque quando a gente espeta o dedo nesse papelão, atrás tem situações que que se os eleitores soubessem, eles ficariam extremamente surpresos ou decepcionados, né? Bom, aí os outros canais também vão falando: bomba, ministro da Defesa revela tudo sobre o 8 de janeiro. Eles vão ficar arrastando correntes para esse negócio do dia 8 de janeiro, querendo perverter a realidade. Isso não vai adiantar, porque o julgamento final vai determinar a condenação dos criminosos e o criminoso mor da nação, que foi o ex-presidente da República. Então, não adianta eles ficarem fazendo firulas pelas redes. Os grupos de direita, eles continuam cada vez mais fazendo proselitismo, que no Brasil nós temos uma luta política, mas temos uma guerra espiritual. Até brinquei com vocês ontem, né? Se temos uma guerra espiritual, né, uma luta espiritual, quero saber onde é que eu me filio nessa luta para combater esses insanos aqui. Eles vão fazendo coisas como essa aqui, vamos lá. Essencialmente nós buscamos as virtudes, a liberdade, a família, tudo aquilo que a pessoa de bem, que o trabalhador brasileiro de bem, intui. Ele sequer precisa saber ler para intuir essas coisas. O homem comum, a coisa mais extraordinária que existe, o homem e a sua família comuns, dizia Chesterton, é capaz de intuir esses valores. Aqui no CEPEC, o que nós fazemos, além de uma forte e coesa rede de amizades, é discutir o aprofundamento desses valores, para defendê-los contra os inimigos desses valores. Aqui no CEPEC, nós nos motivamos, porque às vezes nós da direita nos sentimos perseguidos, censurados, isolados, alienados, muitas vezes presos, como o Alan dos Santos, sem poder ver a família, muitas vezes como os patriotas, que vocês já sabem a que eu me refiro. Eu vou até evitar falar, que pregar a verdade, pregar a caridade, salvar nossas almas, e foi crucificado. E nós lembramos que esse homem também tinha... E aí vem com essa lenga-lenga, sempre misturando política com religião, né? Enfim, é o que sobrou para essas figuras, né? A gente vai vendo esses personagens aqui falando coisas como essa. Agora, esse aqui eu acho que é um dos maiores fiscais da Janja, né? Ele também é uma figura que tem algum tipo de problema nesse campo aí, né? Vamos ver aqui o que ele estava dizendo.
É o primeiro presidente que, recém-eleito, não anda pelo seu estado, não aparece em frente à população, não recebe apoio do povo. Ele passou mais tempo fora do Brasil viajando do que viajando dentro. Bom, a questão é a seguinte, eles fazem uma leitura que é extremamente rasa, que eles continuem assim, né? Perguntando onde é que estão os eleitores do Lula, que estão ao redor do Lula, enfim, olha só, bacana. Quem votou em Lula não necessariamente é militante do PT. Saiba você que uma imensa massa de brasileiros votou em Lula justamente para ficar livre de vocês, ficar livre do ex-presidente da República. Então não confundam as coisas, as pessoas estão em casa, os trabalhadores, profissionais liberais, os estudantes, as pessoas que vivem na sociedade de verdade, votaram em Lula não necessariamente porque acham Lula o maior gênio do planeta, mas porque vocês existem e era necessário combater pessoas como a figura do senhor, a insanidade, a incivilidade, o mal político, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque essa gente fica fazendo cálculo de aglomeração. Eu mostrei para vocês que aglomeração por aglomeração, muito mais aglomerações existiram no passado em outras nações, onde tivemos ali algumas figuras que foram mitificadas, alguns ladrões que foram mitificados, alguns corruptos, assassinos, torturadores, guerreadores, e depois se descobriu que não era nada daquilo, né? Então isso não deve servir como referência de nada, mas se eles querem continuar nisso, que continue. E aí, para fechar o nosso papo aqui, a gente tem que ressaltar aqui, né, os estelionatários, os falsos profetas que hoje estão mendigando alguma grana por aí. Esse falso profeta aqui andou dizendo o seguinte, vamos lá. Acima de tudo, e tem suportado, e agora que o pior já passou, Senhor, a retomada do crescimento e a prosperidade dessa nação já está batendo na porta e todos verão. Todos verão. Então abençoa, teu servo, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a prosperidade, né, que todos verão, enfim, né, falhou, né? Falhou no falso profeta aqui, o que está pedindo grana, está mendigando grana aqui, de uma forma assim, muito sui generis. Disse ele que estava dormindo, aí de repente Deus o chamou, falou assim, Valdomiro, grava um vídeo agora para pedir grana. E ele fez o seguinte, vamos acompanhar aqui. Se você retém mais do que justo, será uma pura perda. Nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir no salário mínimo, uma coisa diferenciada. Não? 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo, coisa diferenciada, hein? Olha, pastor, quem te viu dizendo que ia prosperar, está mendigando alto, hein? Fizemos isso. E, para não ser muitos anos atrás, com pouquíssimas pessoas, né? E as demais, todas as demais vão ter a oportunidade também de prosperar, de ser abençoadas, investindo um quarto. Né? Você pega um salário mínimo e tira 3 partes dele e fica com ele. E uma parte só você dá, que quer dizer 300, que é equivalente a R$300 aproximadamente, tá bom? Deus me acordou agora há pouco. O senhor não põe para despertar? Não, o despertador não tocou, não. Foi Deus que me acordou. E sempre assim. Meu amigo, minha amiga, vejam só como essas criaturas, eles têm um traço muito comum, né? Todos eles que apoiaram o Bolsonaro. Nenhum deles acredita em Deus, tá? E isso aí é a ferramenta básica que eles usam para enganar incautos. E eles têm tido muito sucesso nessa empreitada, né? Quando eles misturam vigaristas da política com a vigarice religiosa, nesse campo específico, né? É sempre bom salientar, porque muitos evangélicos que acompanham aqui o nosso portal às vezes se incomodam com isso. Mas também sabem que a crítica aqui não é a religião, mas a crítica aqui é esses falsos profetas, vigaristas, estelionatários que estão aí e que a gente precisa combatê-los sempre, né? Não dá para esquecer, não. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!